Boa noite a todo mundo, né, novamente. Quero cumprimentar os colegas que falaram antes de mim, os que estão assistindo, o Vitor também pelo convite, agradecer. Eu vou tentar trazer aqui rapidamente alguns pontos, assim, né, a partir da provocação que foi feita pelo Vitor, né, pensando a educação escolar quilombola e também pensando os estudantes dessa disciplina, né, que eu entendo que são estudantes da formação inicial, no contexto do ensino de matemática, né. Então eu quero trazer aqui algumas questões, algumas experiências. Então, o Vitor já fez uma breve apresentação, mas eu também quero dizer que a minha É fala uma aqui turma de hã? licenciatura, é a turma de licenciatura em matemática, tem alguns alunos de outros cursos, tem Também alguns de de pedagogia, alguns de bacharelado também. Mas perfeito, a é matemática, né? disciplina é, sim, e de pedagogia também. Mas a Perfeito. disciplina é obrigatória para a licenciatura em matemática Uhum. e alguns puxam de outros cursos como eletiva. Então ótimo, que bom que também tem pedagogia, né, eu criei uma disciplina aqui na semestres passados, a partir da experiência do projeto Zumbi Dandara, que eu vou falar, eu criei uma disciplina para pedagogia, e nós tivemos pela primeira vez na história da Faculdade de Educação da URGS, uma disciplina voltada para a educação escolar quilombola, né, na pedagogia, que é também um dos gargalos quando a gente pensa a questão do ensino, da educação escolar quilombola, né, que é algo muito crucial. Então a minha fala aqui, ela vai vir muito da minha experiência, né, dos meus estudos, das minhas experiências na questão da educação escolar quilombola, das minhas vivências também, né, eu venho de uma família quilombola do lado materno, vivi no quilombo urbano, na Bahia, também sou de terreiro. Então eu quero trazer um pouco dessas experiências como professor, como pesquisador, como militante também, que eu atuo na militância, né, nos movimentos negros, e também, mais recentemente, eu fui escolhido pela atual reitora da URGS para, como é que eu posso dizer, dirigir a pró-reitoria de ações afirmativas. Quando eu penso em educação escolar quilombola, o ensino, né, dessas questões todas que nos atravessam, eu penso a partir da educação antirracista, da luta antirracista. Então, para mim, é muito importante demarcar esse lugar, né, de fala, né? Vocês, futuras e futuros professoras, professores, ou cientistas de outras áreas, ou pedagogas, pedagogos, para mim me interessa muito pensar essas questões a partir da luta antirracista, da educação antirracista, da educação das relações étnico-raciais, do que traz também toda a luta histórica dos movimentos negros. Para mim é impossível falar da educação escolar quilombola sem pensar no movimento negro educador, nos movimentos sociais negros educadores, sem falar da luta antirracista, sem trazer o racismo, né, para essa discussão. É impossível. Eu penso também que essa formação inicial, continuada de professores, também precisa ser desse lugar, né, porque muitas e muitos de vocês, negros ou não negros, pessoas brancas, né, é, vocês irão para o chão das escolas, e eu também trabalho na ideia de que as escolas públicas, elas são territórios negros. Elas são frequentadas majoritariamente por pessoas negras no Brasil, e uma das explicações para que a escola pública seja atravessada por tudo que ela é atravessada é exatamente por ser um território negro no Brasil, né, historicamente. E, obviamente, que esse território negro não é majoritário do ponto de vista das metodologias, das epistemologias, do seu jeito de se articular no mundo, né? Historicamente, é importante dizer, a educação ela foi negada aos corpos negros. Aqui eu vou focar sobretudo nos corpos negros, mas também a gente pode dizer aos povos originários, né? Mas aos corpos negros e às pessoas quilombolas, particularmente, essa negação ela ainda é mais perversa. Então, por isso que é muito importante a gente pensar tudo isso a partir do lugar, sim, do racismo, né? Como é que o racismo, como uma tecnologia social, ele se articula para pensar as nossas relações e explicar por que essas instituições, não só as universidades, lentamente se movem para discutir as questões raciais e as questões quilombolas, né? No segundo momento, as universidades lentamente se movem para fazer o que está sendo feito, e assim mesmo não como uma geração espontânea, né? Não é que um dia pesquisadores nas universidades resolveram discutir a questão quilombola ou pensar as questões quilombolas negras,
mas é também como parte da luta antirracista, como parte dos movimentos sociais negros, dos tensionamentos históricos desses movimentos, para que a gente pudesse chegar aqui hoje e discutir as questões que a gente está discutindo, para ainda mais ainda, né, um recorte ainda mais específico nas ciências exatas, que tem sido o lugar da neutralidade, né, de uma argumentação, de uma pretensa objetividade que não existe. Né? Então, é um pouco isso que eu queria trazer nesse preâmbulo. Né? Então, a minha fala vai muito nesse sentido, porque, para mim, pensar a educação escolar quilombola é pensar a relação intrínseca com as comunidades, as vivências, mas também as políticas. Né? A gente não pode, eu luto pelas políticas de ações afirmativas. Então, o processo de formação inicial, de pensar a realidade das comunidades quilombolas, não pode, na minha perspectiva, estar desconectada das lutas por essas políticas. E essas políticas, elas existem para sujeitos de direito. Então, também as questões identitárias, elas são fundamentais nesse sentido. Né? Então, não há como a gente pensar política de ação afirmativa para negras, negros, quilombolas, indígenas, pessoas trans, travestis, PCDs, sem focarmos nas questões essas identitárias. E, obviamente, que as questões identitárias, elas não são questões puramente identitárias, de mimimi, como alguns tentam trazer, né? Mas elas são questões fundamentais para a gente poder, de fato, construir outras realidades, outras perspectivas, né? E as ciências, seja a matemática, a física, a astronomia, a pedagogia, né? Esses campos de conhecimento, eles não são. Há uma identidade muito bem marcada o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente também não pode esquecer isso, né? E quando a gente pensa a questão da articulação desses campos no Brasil, eu tenho provocado os meus colegas, né, sejam físicos, matemáticos, filósofos, pensadores das diferentes áreas, eu tenho provocado dizendo, e tenho escrito também sobre isso, né, que são pessoas negacionistas, porque negam o racismo. Então, o pressuposto básico dessa discussão aqui, da gente poder pensar a educação escolar quilombola e a condição e a realidade das escolas e das comunidades quilombolas, é que nós, de fato, vivemos num país racista. Parece algo chavão, óbvio, mas é que, no fundo, a gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega, a gente foge um pouco dessa questão central, que é o racismo, nas suas intersecções de classe, de gênero, né, de sotaques, de origens geográficas, de espiritualidade também, mas é muito importante a gente não perder, pelo menos a forma como eu tenho trabalhado, a educação das relações étnico-raciais, a educação antirracista, pensar a educação escolar quilombola é desse lugar. E aí, quando a gente pensa no racismo, e pensa também na questão do quilombo, né, do que é o quilombo, e o que são essas identidades no plural, quilombolas, e que também se conecta com o contexto de sala de aula, é olhar para esse mapa e também pensar em que relações são essas que estão dadas nesse mapa, né? Não é somente pensar no quilombo como de uma forma romântica, nem um quilombo, nem um terreiro, é o que eu também tenho dito, né? E tenho vivido, e parte também das minhas vivências de terreiro, e nas relações com as comunidades quilombolas, esses espaços são espaços atravessados também por esses sistemas que a gente combate. Então, e aí tem várias questões importantes para pensarmos, né, do ponto de vista do ensino, de um jeito mais amplo de educação escolar quilombola, da educação antirracista, que é exatamente o que faz, por exemplo, pessoas, né, burlarem, por exemplo, ações afirmativas para quilombolas, né? Então, como é que a gente lida com isso nos nossos sistemas todos, né, seja na universidade, na graduação, na pós-graduação, nas contratações de professoras e professores. Então, há um conjunto de letramento racial na perspectiva negra, quilombola, que a gente precisa aprofundar, e isso a gente precisa fazer em todos os campos do conhecimento. Então, cada um que está aqui na matemática, seja na sala de aula, seja no laboratório de pesquisa, ou no centro, no IMPA, ou onde quer que seja a sua atuação, na área de matemática ou na área de pedagogia, a gente precisa compreender essas relações, né? E então esse mapa, ele também tem me ajudado a pensar, e eu tenho interpretado esse mapa de diferentes maneiras. E aqui para nós hoje, para pensar a educação escolar quilombola, é olhar para esse mapa e pensar sobre as contribuições também
científicas, filosóficas, tecnológicas, desses povos, né, dos povos negros que foram escravizados e trazidos para esse lugar que nós chamamos hoje de Brasil e para outros lugares do que nós chamamos hoje de Américas. Então, o processo de desconstrução e o processo de construção e desconstrução, né, do racismo que nos atravessa, também passa por essa perspectiva histórica, né, de também nos compreender no presente como responsáveis pela, pela desarticulação, né, do racismo que se perpetua no presente. Então, a gente está falando de passado, mas também nós estamos falando de um presente onde as comunidades quilombolas estão sendo massacradas, a escola quilombola, as escolas quilombolas, elas estão sendo atravessadas de um jeito muito mais feroz pelo sistema racista esse, né? Então isso não é natural, isso não está dado, né? É parte de um processo de construção social, político, econômico, né? Então a gente precisa aprofundar isso e a gente precisa refletir. E além do mais, esse mapa ele também nos traz no presente as responsabilidades. Quando a gente fala né, de buscar esse passado, a gente articula essa palavra ancestralidade, né? Ela tem ficado cada vez mais presente, tem sido cada vez mais escrita, mais dita, mais debatida, mas é muito importante que cada um de nós, nesse processo, nessa roda, nesse ciclo, né, que a gente também pense sobre o que essa ancestralidade significa e onde é que estão as minhas ancestralidades nesse jogo, né, nessas relações de poder que estão colocadas. Então, pensar a educação escolar quilombola, da forma como eu tenho feito, também é pensar os sistemas, né, o colonialismo, o capitalismo, o patriarcado, não há como não há como desconectar esses sistemas. E eu acabei de dizer, né, que as comunidades quilombolas, nas suas pluralidades, os terreiros, também são lugares que estão atravessados por esses sistemas, né? E obviamente que, e aí eu posso depois trazer vários exemplos de como que isso acontece aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou falando sobretudo dessas experiências com comunidades no contexto urbano, no contexto rural, no Rio Grande do Sul, mas também há outras experiências e outras trocas de quilombos no Brasil e de terreiros no Brasil. Então, esses três sistemas, eles estão conectados e estabelecendo várias dinâmicas, né, que nós, como professoras e professores de qualquer área, a gente precisa, de fato, aprofundar para poder construir outros espaços e também fortalecer, né, a autoestima, fortalecer os sistemas de conhecimentos que os nossos estudantes negros, negras, negres, quilombolas trazem todos os dias para a sala de aula e que o racismo acaba nos impedindo de ver. Então, por isso que os marcadores sociais da diferença, eles são muito importantes para mim nas discussões que eu tenho feito. Né? Pensar o projeto de educação das relações étnico-raciais é pensar, sobretudo, como é que a gente se relaciona, né? Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas quilombolas, pessoas indígenas. Quem são pessoas quilombolas? Como é que a gente define quem que é quilombola? Como é que isso é definido? Como é que isso é pensado? E essa definição, ela tem sim repercussão prática nas políticas públicas que os próprios movimentos sociais quilombolas negros ajudaram a construir, né? E que graças também a esses tensionamentos, nós temos cada vez mais estudantes negros, estudantes quilombolas, chegando à universidade com seus corpos, com suas vivências, né, com suas experiências, e nos tensionando, inclusive, outros posicionamentos no mundo e outros deslocamentos. E, obviamente, que nesse movimento também nos cabe a pergunta de por que a gente se move nessas relações. Né? Então, acho que aí traz para a gente um senso de responsabilidade contemporânea e que isso nos, pelo menos deveria nos fazer mover para um outro contexto, né, para um outro sentido de mundo. E com isso também, não só as questões raciais que estão colocadas, de branquitude, de negritude, né, o que uma pessoa, como é que a gente, como é que a gente, como é que as próprias comunidades, né, se colocam como quilombolas, como é que as instituições as reconhecem, né, e como é que a gente constrói esse conceito, né, de quilombo ao longo do tempo, né, e do espaço. Então, e obviamente que também aí as conexões, as relações de gênero, né? Aqui foi dito sobre a questão da potência feminina
dos quilombos, a potência feminina também nos terreiros, né? Então, há questões de gênero aí colocadas e que a gente também precisa aprofundar, não só pensando as mulheres, mas também pensando a ausência dos homens, né? Que também é outra questão que tem me impulsionado nessa discussão, né? Da relação das comunidades quilombolas com a educação, mas com outros campos, né? Do conhecimento. Então, o racismo, ele nos atravessa desde o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república, ele vai nos atravessando. E ao longo desse atravessamento, a educação, essa educação escolar, essa educação, né, institucionalizada, ela nos é negada ou nos é colocada de um jeito muito complicado, né, de negação dos nossos corpos, das nossas epistemes, das nossas formas de ver o mundo, né? E aí a educação escolar quilombola, como um projeto criado e gestado pelos próprios movimentos sociais quilombolas, ela propõe um outro projeto de mundo. Então, a educação das relações étnico-raciais, a educação escolar quilombola, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, com todos os seus tensionamentos, a educação das relações étnico-raciais, no bojo desses projetos, nós temos aí um outro programa de sociedade, e que não é somente para quilombolas, e que não é somente para pessoas negras, né? Esses programas, esses projetos, são projetos para todos nós, pessoas negras, pessoas quilombolas, pessoas brancas, né, pessoas indígenas e outras pessoas que compõem as nossas realidades. Então, essa é uma questão fundamental. Por que nós temos que estudar a questão quilombola, a educação escolar quilombola na matemática, na pedagogia, na física, nas artes, em todas as áreas? Né? Porque todas as escolas, independente se é quilombola ou não, porque essas escolas têm que fazer valer as diretrizes curriculares nacionais, porque nós queremos, sim, que esse projeto, que essa cosmoperspectiva, ela seja uma realidade no país, né, para todos os contextos, porque no bojo desse programa nós temos outros também, outras rupturas. Então, essas cosmopolíticas, como eu tenho discutido a partir dessas mediações de mundo, né, a cosmopolítica é uma palavra utilizada por uma epistemóloga europeia, a Isabel Stenger, mas a cosmopolítica, como eu tenho refletido, ela traz outras nuances, né? E nós temos aí o próprio Nego Bispo, já foi dito aqui, né, sobre o Nego Bispo, um pensador quilombola, um tradutor de mundos, como ele dizia, né? Um pensador, uma grande referência para nós no movimento negro, mas também nos movimentos quilombolas, negros quilombolas, a cosmopolítica como possibilidade da gente poder pensar os entremundos. E como eu sou da astrofísica, eu gosto muito dessas palavras, eu gosto muito da cosmopolítica e gosto muito da cosmologia. E também essas palavras, elas têm me ajudado dentro das ciências físicas, no contexto, né, no âmbito das ciências físicas, elas têm me ajudado também a tensionar esse campo, que é um campo que se diz totalmente afastado da discussão racial, da discussão quilombola, mas se a gente faz um exercício mental de reflexão, a gente vai ver o quanto a física, a astronomia estão enraizadas, elas estão muito conectadas com a forma como a gente define o projeto moderno de ciência, de matemática, de filosofia, né? Como essas coisas estão muito conectadas a partir de uma narrativa hegemônica de construção de mundo, de perspectiva de mundo. Então, a educação escolar quilombola, ela também nos ajuda a tensionar esses mundos, né? Então, aí nesses artigos que eu estou mostrando aqui, vocês podem depois aprofundar um pouco mais. Também me interessa pensar as cosmopolíticas a partir da literatura, a partir da tradução, né? A partir da linguagem, da literatura. Eu tenho feito esses movimentos na educação escolar quilombola e na educação das relações étnico-raciais, a partir das ciências físicas, num diálogo profundo com a literatura e com a educação. E, obviamente, que essa literatura também não é qualquer literatura, já que já foi dito, inclusive, da Lei da Maria Martins, que é uma das grandes referências nesses movimentos, né? A ideia de oralitura, a ideia e outras construções, né? Baseadas nessas filosofias, nessas outras cosmologias
muito fundamentadas, por exemplo, no que traz os povos Banto, os povos Yorubá, e sobretudo os povos Yorubá, que estão mais conectados com a minha própria origem. Então, essas cosmopolíticas da tradução, a potência epistêmica dessas literaturas negras indígenas, elas também têm me ajudado a construir esse projeto de educação das relações étnico-raciais, obviamente que a partir das ciências físicas, mas de um outro jeito, né? E eu acho que a gente precisa aprofundar cada vez mais, por isso que eu penso que é muito importante que professores de matemática, que professoras e professores na pedagogia, desde muito cedo, sobretudo pensando as infâncias negras, é muito importante que a gente pense, sim, esses currículos, esses corpos, né? Aqui foi dito antes sobre os corpos, né? Esses corpos curriculantes, né? Como diz um professor também já aí bastante famoso entre nós, de pensarmos os corpos negros, as infâncias negras, como corpos curriculantes. As infâncias de maneira geral, mas, sobretudo, pensar os corpos negros, as infâncias negras, que no contexto das escolas, no contexto da matemática, no contexto da aprendizagem da matemática, no contexto da pedagogia, né, são corpos onde essas potências elas não chegam, né? Os corpos negros não são vistos como potências de conhecimento ou de possibilidade de aprendizagem da matemática, da engenharia, da física, né? O racismo, de novo, e aí o racismo epistêmico, né? Como a gente também nomeia, o racismo epistêmico, uma das facetas do racismo no sentido de retirar dos nossos corpos a possibilidade também de nos realizarmos profissionalmente como matemáticas ou matemáticos. Então, tudo isso faz parte de um movimento, né? E obviamente que as escolas quilombolas, no que tange o acesso à física, química, biologia, matemática, laboratórios de tecnologia, essas escolas elas são particularmente atravessadas pelo racismo epistêmico, que eu vou mostrar para vocês depois com números e com dados. Então, para mim, a palavra cosmologia ela traz um sentido muito especial de disputa de narrativa no meu campo. A cosmologia, a cosmologia lambda CDM, né? O lambda é uma letra grega, né? Para significar energia escura, e o CDM é uma sigla em inglês para matéria escura fria. Então, a perspectiva cosmológica padrão que a gente usa na astrofísica, na física, é esse modelo lambda CDM que diz que o universo se forma 13,8 bilhões de anos atrás e que tem, sobretudo, energia escura, matéria escura, somando 95% do universo, 5% do universo, aproximadamente, uma matéria bariônica, matéria luminosa. E essa palavra cosmologia, ela é igual à filosofia. Há, na sua definição histórica, essa ideia de que cosmologia ela é igual à filosofia. E para nós, na física moderna e contemporânea, a gente vai levar, na matemática, na ciência moderna e contemporânea, a gente vai levar em conta, sobretudo, essa filosofia grega como sendo a base de todo o pensamento. Então, essas outras cosmologias, e eu prefiro chamar de cosmologias, né? Essas outras cosmologias, as cosmologias trazidas pelos povos negros que foram escravizados, né? Quilombolas, as cosmologias, essas outras filosofias que estão colocadas no contexto dos povos Guarani, Embiá, Yandeva, Kaiowá, Caigangue, Xoclen, todas as outras etnias, né, Yanomami, a gente tem visto aí que esses povos têm escrito sobre as suas perspectivas filosóficas, e obviamente que a gente pode discutir, e tem filósofos gregos, né, que discutem isso, filósofos, quer dizer, filósofos que trabalham numa perspectiva grega, que vão questionar se são filosofias ou não, né, se isso é ciência ou não, se isso é conhecimento ou não, se isso é literatura ou não. Então, os programas, os projetos de educação escolar quilombola e de educação das relações étnico-raciais, no contexto do chão das escolas, que muito me interessa, eles são importantes também nesse sentido, para nos entregar essas ferramentas teóricas, metodológicas, epistêmicas, de como a gente lida na relação entre tensionamentos e, como eu posso dizer, tensionamentos e mediação de conflitos
entre perspectivas cosmológicas distintas. E, obviamente, que para isso a gente precisa aprofundar as ideias, os conceitos, a gente precisa compreender onde é que a gente está, né? Até mesmo porque, como eu disse, uma das consequências desse projeto ou outro de educação que foi construído como parte do entendimento dos movimentos sociais negros e quilombolas, eles são importantes para garantir, né, outras ferramentas de mundo e de relação, né, com esses sistemas. Então aqui eu trago um exemplo do Homem Velho, Tupi-Guarani, a constelação, uma das constelações mais pujantes assim, para os povos Tupi-Guarani. Do lado direito aqui da minha tela, vocês estão vendo uma representação artística do modelo padrão do universo, astronomia moderna e contemporânea. Então, a presença das galáxias, elas distorcem o espaço-tempo, que está ali representado em verde, em roxo, energia escura. Então, a gente olha para essas imagens, essas representações artísticas, elas trazem com elas a ideia de um modelo cosmológico. Só que a gente hierarquiza esses modelos, né? Aqui eu trago mais 2 outros modelos, a partir de povos africanos, né? Ali a cesta dos povos tabas do Congo, a cabaça da existência iorubá nigeriana, e ali nessa cesta também nós temos elementos ligados ao céu, nós temos pontos cardeais, temos a Via Láctea, temos o firmamento, temos forças, mundos visíveis e invisíveis. A cabaça da existência iorubá também tem ali mundos visíveis e invisíveis, forças, céu, terra, relações céu-terra, né? Muito mais do que uma astronomia. Então, cada uma dessas representações, que alguns poderiam dizer que só se trata de um artesanato, né, de uma bobagem, na verdade, vocês estão vendo aí modelos cosmológicos potentes. Então, para mim, pensar a matemática é pensar tudo isso. Só que não é folclorizar, nem exotizar, nem romantizar essas relações, né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos quando a gente pensa as práticas de sala de aula, né, dos projetos de educação que estão aí. Como é que a gente lida com esses modelos cosmológicos, com essas contribuições científicas, filosóficas, tecnológicas, artísticas, né, a partir dos nomes que a gente dá, a partir da modernidade, como é que a gente também devolve, né, e coloca potência epistêmica nessas contribuições, porque o que o racismo faz é hierarquizar e dizer que alguns conhecimentos são mais conhecimentos que outros. Além disso, uma questão fundamental que eu penso, né, dos nossos movimentos na relação com a educação escolar quilombola, do ponto de vista, né, de nós como professoras, professores, né, futuras professores na educação básica, na universidade, onde forem, é também a implicação política desses movimentos. Qual é a minha relação política com essas comunidades, com essas questões? De que maneira os meus movimentos, como uma pessoa que está ali contribuindo, né, para a construção de um currículo, da formação, de uma relação com as comunidades, como é que isso reverbera na luta política das comunidades? Né? E o essa é uma questão fundamental. E como é que a gente também recebe os estudantes, esses quilombolas, negros, no contexto da sala de aula, para que esse espaço seja de fato um espaço de afeto, seja um espaço de recepção e que possibilite que essas pessoas vejam e reconheçam a, a sua potência, né, a sua origem, o seu compromisso ancestral no mundo, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental para nós, como educadores. Parte das discussões que eu estou trazendo aqui estão também nesse capítulo de livro, que tem quase 70 páginas, então vocês podem ler depois com calma. Aí tem referências teóricas, epistemológicas, né, conceitos, ideias que vocês também podem ler, né? Eu acho que quando a gente pensa o contexto de sala de aula, é muito importante também que a gente faça reflexões profundas, históricas, políticas, né? Antes de pensar de que maneira a gente vai, por exemplo, trabalhar isso em sala de aula, né? Que é permeado de uma grande responsabilidade, né? Porque também, aquilo que eu sempre digo, assim, a gente precisa também contribuir para a formação de estudantes negros de quilombolas, e particularmente de quilombolas, de maneira que esse projeto e esse processo de educação ele seja de fato diferenciado, que ele entregue as ferramentas as ferramentas que esses estudantes precisam para poder lidar no mundo, nesse mundo que é
que articula a partir da necropolítica, né, da política de morte, mas que, ao mesmo tempo, não faça que esse estudante ou essa estudante perca a sua conexão com essas identidades quilombolas, ou seja, com esse compromisso ancestral, né, de luta e de reconhecimento de si e dos seus que já foram, né? Eu acho que esse é o pulo do gato. A educação escolar quilombola, ela é um projeto diferenciado de educação e tem que ser. Ela não pode articular, ela não pode se constituir a partir de um alinhamento somente com um projeto moderno e contemporâneo. É preciso entregar as ferramentas que esses estudantes precisam para poder também viver e se relacionar nesse mundo que está aí, mas sem perder de vista as suas perspectivas. E no mundo ideal, a gente poderia implodir tudo e reconstruir, né, esse mundo, mas como astrofísico, eu diria que isso só pode acontecer quando de fato vier um meteoro, né? Fora isso, vai ser muito difícil implodir esse sistema e talvez recomeçar de um outro jeito, né? Há uma escala temporal e como eu trabalho com escalas cosmológicas, né, há uma escala temporal nesse processo que precisa ser levado em conta. Mas ele só vai ser construído também quando a gente individualmente também fizer a nossa viagem subjetiva, né? Não há como a gente romper. As instituições, as escolas, as universidades que são racistas, elas são compostas por pessoas. Então a gente só vai também mudar as instituições quando também fizermos as nossas viagens subjetivas. E também não quer dizer nada. Eu acho que tem vários exemplos recentes, né, que eu não vou trazer aqui explicitamente, mas todo mundo acompanha, né, e tem acompanhado, de como, por vezes, a gente teoriza, a gente fala muito sobre algumas coisas, a gente traz conceitos, a gente traz poesia, inclusive, né, a partir da forma como a gente articula, mas o grande pulo do gato é como a gente vive isso no dia a dia e como é que a gente traduz isso para a comunidade. E a comunidade aqui, não só a comunidade quilombola, mas a comunidade onde a gente se insere, né? Porque a gente precisa também ser coerente com o que a gente teoriza, com o que a gente escreve, com o que a gente diz praticar. A gente tem que, de fato, viver isso de uma forma muito intensa obviamente, que o projeto de educação escolar quilombola diferenciado é isso que ele se propõe, né? É uma vivência, um compromisso muito profundo com esses conhecimentos e com essas experiências ancestrais, no sentido de que somente esse compromisso é que vai, de fato, contribuir para que a gente possa romper com muita dessas estruturas. Então, aqui, acabei não falando, né, mas são os marcos legais, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, né, nós temos aí marcos legais importantes para a construção do projeto de educação antirracista. Então, a gente tem a Lei 10.639 de 2003, a 11.645 de 2008. Então, a movimentação de professores e professores em qualquer escola da educação básica ou na universidade, ela é também baseada nesses marcos legais. Obviamente que a lei pela lei não quer dizer nada, né? Mas essas leis são leis que foram suadas, né? Elas são parte de processos, de lutas históricas desses movimentos que eu já disse aqui. A diretiva, sim. Só perguntar aqui, quem já tinha ouvido falar dessas leis aqui? Ninguém? 10.639, 10.645. Ninguém nunca tinha ouvido falar dessas leis aqui. A gente não falou delas na disciplina ainda. Tá, Mas então, falar sobre isso, vai. Então, a Lei 10.609 de 2003, ela prevê que a gente estude em todos os níveis da educação básica no Brasil sobre a história e a cultura dos povos africanos afro-brasileiros. E essa lei ela foi estendida em 2008 para incluir também as questões dos povos originários. E não são leis apêndices, né? Na verdade, elas são alterações da LDB. É o artigo 26A da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases. Então, todas as licenciaturas, as pedagogias, no mínimo, deveriam aprofundar. E aí, claro, não só numa disciplina, mas como parte integral dos currículos, né, dos processos de pesquisa, de extensão, de ensino. Na escola também deveria ser parte de um movimento integral dessa escola, né? Não somente
da professora negra ou do professor negro interessado na discussão racial, mas como parte da vivência mesmo dessa escola, se pensando na relação com a comunidade, que aí conecta com a questão da educação escolar quilombola, que só pode ser potente se tiver, de fato, uma relação com a comunidade. Não existe educação escolar quilombola sem relação profunda com as comunidades onde essas escolas estão inseridas, né, no contexto onde essas escolas se localizam. E a lei, as diretrizes curriculares de 2012, então, observa as datas. A gente tem um marco legal importante no Brasil, para as discussões que a gente está trazendo aqui, que é a Constituição Federal de 1988. Ali as pessoas quilombolas são conhecidas e reconhecidas como sujeitas e sujeitos de direito. Só que elas não nascem ali. Elas não nascem em 1988, né? As comunidades quilombolas no Brasil têm um longo histórico aí associado com aquela primeira imagem que eu trouxe para vocês. E desde lá, a resistência, a luta, né? O 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que agora é feriado nacional, o 20 de novembro ele é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, a morte de Zumbi dos Palmares, né? 20 de novembro de 1695. E foi uma proposição, sobretudo, do Oliveira Silveira, que é um poeta gaúcho, né? Não somente ele, mas ele esteve à frente, né? Junto com outras e outros poetas aqui no Rio Grande do Sul, para exatamente fazer também um contraponto com 13 de maio, que historicamente no Brasil é a data onde se celebrava, né, toda essa questão. E a gente sabe o que significa o 13 de maio para as lutas negras quilombolas no Brasil. Então, de 1988 até 2012, observa a quantidade de tempo que passou para que a gente tivesse finalmente uma diretriz curricular nacional para pensar a educação escolar quilombola como uma educação escolar diferenciada. Então, leva-se anos, né? E desde 2012 até 2024, nós temos sérios problemas, né? Alguém perguntou ali, já no finalzinho, como é que estava essa questão da educação, né? Vai péssima. Eu vou trazer alguns dados aqui, inclusive, que vai corroborar nesse sentido. E a explicação para que isso aconteça é, de novo, o racismo. Então, o racismo nos atravessa. O racismo institucional, o racismo subjetivo, o racismo estrutural, o racismo epistêmico, cultural, o racismo ambiental. Esses termos que a gente vai acoplando, mas que não são somente termos, né? São termos que trazem vários significados e consequências, inclusive para a relação da escola com a comunidade, e que a gente também precisa aprofundar. Posso só destacar uma coisa com relação a essas leis, que eu acho que é importante dizer, que há uma visão, muitas vezes, que essas leis só dizem respeito às disciplinas ditas humanas, né? Assim. Uhum. E essas leis se referem a todos os componentes curriculares, né? Isso, de novo, converge com aquilo que você já falou, que eu também já falei várias vezes aqui, que é essa visão das ciências ditas exatas como politicamente neutras, né? Então, é importante destacar que essas leis se referem a todas as disciplinas. Todas. Então, de novo, isso que você falou, de trazer essas cosmologias, essas cosmovisões que são de povos de origem não europeia, etc., é uma forma de contemplar essa lei no âmbito das ciências físicas. Né? Assim, acho que é muito importante dizer isso, que existe essa visão convencional, né? Que essas duas leis só se referem à história, língua e artes. Né? E é para todas as disciplinas. Exatamente. Aqui nesse link, depois vocês podem olhar com calma, tem todos os resultados do projeto Subnadara, que foi um projeto que eu criei no meio da pandemia, em 2020, ela começou ali, a partir do CEST, né, cuja presidente... O CEST é um instituto importante no Brasil, na luta antirracista, que tem mais de 30 anos, e ele foi criado, fundado por Cida Bento, que é uma das grandes pensadoras negras, que traz a ideia da branquitude e do pacto narcísico da branquitude. E aí, de novo, entender que a dinâmica das escolas quilombolas e a dinâmica das instituições, né, de nível superior também, né, das instituições de pesquisa, enfim, são dinâmicas baseadas no pacto narcísico da branquitude. Como é que essas pessoas, a partir de um sistema que articula colonialismo, capitalismo e patriarcado, estão ali sempre pactuadas para sabotar, de fato, essas políticas, né? Então, por isso que as pessoas negras quilombolas, elas enfrentam tantos problemas do ponto de vista da questão da terra, né, de ter reconhecido a sua cultura, né, como elementos importantes da memória, né, do patrimônio,
a própria questão da educação escolar quilombola, de como as escolas quilombolas são tratadas. Não, tem várias questões aí que estão conectadas, que parece que não, mas elas estão. Então, nesse link, vocês vão encontrar vários materiais, eu vou mostrar alguns deles aqui, vocês vão encontrar vários materiais, livros, artigos, materiais didáticos pedagógicos, eu vou mostrar aqui. Mas lá vocês vão poder encontrar com detalhes, né? Cartazes, experiências didático-pedagógicas escritas por pessoas quilombolas, por professoras e professores quilombolas, por comunidades, por secretarias, por professores e professores não quilombolas, formação de professores, tem várias questões ali. Aqui eu trago algumas das referências que eu tenho utilizado, não são as únicas, né? Já falei aqui algumas na minha fala, mas nos artigos também tem outras. Eu não vou me demorar aqui, porque também já foi dito aqui sobre Beatriz Nascimento, sobre Nego Bispo, né? Sobre Krenak, Fanon, mas nós temos Abdias, que é uma grande referência, Kabenga Lemunanga, vivo, né? Lela Gonzalez, que também é uma das grandes pensadoras para nos ajudar a pensar as relações no que ela chama de América Latina, né? Essa americanidade. Então, tem aí, temos intelectuais, pensadoras e pensadores negros, indígenas, negras, né? Que têm trazido aí vários aportes. A Lei da Maria Martins é uma grande referência, né? Como já foi dito aqui. E então, eu acho que tem aí caminhos, né, de estudos, de reflexão, de pensamento, e eu acho que é muito importante que cada pessoa que está aqui, né, assistindo, fazendo essa disciplina, tome o tempo de se aprofundar em alguns desses autores e autores ao longo da sua trajetória acadêmica, né, que eu tenho certeza que cada um vai trazer muitos aportes, assim, para as experiências de vocês. Aqui alguns livros que eu tenho feito, que eu tenho escrito. O livro Zumbi Dandara dos Palmares, ele traz a síntese do projeto Zumbi Dandara. Então ali vocês vão encontrar toda assim, tem mais de 400 páginas, vocês podem ler com calma. Tem documentários também nesse link do Zumbi Dandara, tem documentários sobre educação escolar quilombola, documentário que a gente fez na própria escola quilombola daqui, né? A gente trabalhou no projeto Zumbi Dandara com 15 escolas quilombolas e com secretarias de educação, com comunidades. Na verdade, a gente fez um trabalho quantitativo e qualitativo, né? Quantitativo para o Brasil inteiro, qualitativo para as escolas essas do Rio Grande do Sul. Todos os livros que eu tenho escrito, esses livros que eu tenho escrito também têm buscado trazer isso, né? O livro Bará, por exemplo, é um conto cartografia dos quilombos. Então, o Bará na verdade, o Bará é uma divindade, né? É um Exu na cultura urbana, e Bará, aqui nesse conto, é uma mulher que vai perpassando pelos territórios negros. A cidade de Porto Alegre tem 11 quilombos urbanos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, né? E esses quilombos urbanos têm aí várias histórias de tensionamentos, né? E obviamente que em torno desses quilombos urbanos, as escolas. Então, o projeto Subidandara, não acabou o projeto, né? A gente entregou o que tinha que entregar para o CEST, mas o projeto continua. E agora nós aprovamos, aqui na URGS, eu coordenei, né, idealizei e coordenei a proposição para o MEC de um curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Então, nós teremos o curso já em 2025, nós começaríamos agora, em 2024, mas por conta das enchentes, tivemos que adiar, ainda nós teremos o curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola, que é um curso especial por 4 anos para lideranças quilombolas, para pessoas quilombolas e pessoas das ações afirmativas. É um curso especial de 4 anos, e a gente tem matemática, a gente tem física, a gente tem ali discussões, esse currículo pensado numa formação diferenciada, a partir das diretrizes, a partir do que Nego Bispo traz, a partir do que Beatriz Nascimento traz. Então, esse movimento de formação também é importante, né? Tem muitas lideranças quilombolas, por exemplo, que não se compreendem o que é educação escolar quilombola, né? E às vezes confunde com a própria educação quilombola, que é outra coisa. E obviamente que esse processo de formação da luta política também é importante. Aqui a gente falou aqui, eu falei aqui no início de identidade. Nós temos, por exemplo, em Porto Alegre hoje, comunidades quilombolas que foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares e que hoje elas não querem mais ser quilombo. Elas querem perder essa identidade de quilombolas, porque elas estão atravessadas, de novo, por questões do capitalismo, do colonialismo, das igrejas evangélicas fundamentalistas, que trazem um processo de demonização, inclusive, das práticas, dos valores civilizatórios ancestrais negros africanos. Então, para mim, é impossível se construir um projeto de educação escolar quilombola sem fazer essas discussões,
sem trazer essas questões. E as próprias comunidades, elas também precisam aprofundar politicamente a sua história, né? Elas precisam aprofundar historicamente. Esse processo de formação, ele precisa acontecer, porque senão as comunidades também ficam vulneráveis, né? Elas ficam vulneráveis às falas, às vozes, inclusive de mediadores, porque nesse processo de relação aqui com as comunidades no Rio Grande do Sul, também temos a presença de mediadores, aí as cosmopolíticas que eu trouxe lá atrás, né? De pessoas que estão ali mediando essas relações, mas que no fundo, estão tutelando, inclusive, o próprio jeito de ser e de se movimentar das comunidades. Então, as escolas, as professoras e os professores precisam também dessa formação. E, obviamente, que essa experiência também ela precisa ser em loco. Né? Então, a disciplina de pedagogia que a gente construiu aqui, nós tínhamos experiências, inserções nas comunidades, visitas, trocas, lideranças comunidades dando aula na universidade também. Né? Então, essas relações, esses fluxos, eles são importantes de acontecer, porque esse processo é de formação. Aqui algumas imagens de materiais que foram construídos, e está tudo disponível naquele site que eu mostrei para vocês, tem muita coisa aí, jogos, materiais que foram construídos pensando as pedagogias, as infâncias negras, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né, que são os desafios para nós da educação escolar quilombola. Aqui eu mostro o mapa do Censo Quilombola 2022, que provavelmente vocês devem ter visto, né? Quer dizer, o mapa de 2020, mas os dados do Censo Quilombola 2022, que pela primeira vez na história nossa, né, as pessoas quilombolas fizeram parte do censo. Então isso diz muito de como o racismo articula a vivência dessas comunidades, né? Elas não eram nem contadas, né? E como é que você vai construir políticas públicas que também você não sabe qual é minimamente a realidade das comunidades? Obviamente que a gente não quer conhecer a latitude, a longitude das comunidades para poder atacá-las, né? Mas para também construir políticas públicas, a gente precisa desses dados. Então, o projeto Subnandara ele foi feito em três dinâmicas, pensando docentes, discentes e infraestrutura das escolas. A gente trabalhou quantitativamente e qualitativamente, olhando cerca de 2.500 escolas, né? De um total aí de quase 224 mil escolas. A gente também analisou o resultado do Enem de 2019 para os estudantes quilombolas. A gente conseguiu mapear para onde foram no ensino superior os estudantes que saíram das escolas quilombolas. Então a gente faz um cruzamento de dados quanti qualitativos para poder, inclusive, criar, entre aspas, né, indicadores sobre qual é a condição dessas escolas quilombolas. Então a gente consegue, a partir de certos indicadores, se tem biblioteca, se tem internet, se tem água potável, se tem saneamento básico, né, são vários itens, tudo isso está destacado nos artigos e nos livros. A gente consegue classificar as escolas como elementar, básica, adequada e avançada. O que Então, é esse amarelo e vermelho no mapa que eu não estou conseguindo ler aqui? Então, amarelo e vermelho são as escolas em vermelho, são as escolas elementar, as escolas quilombolas, que são classificadas como elementares. Elementar é o básico do básico do básico, né? Então, vocês estão vendo que majoritariamente no Brasil nós temos escolas elementares. E as escolas básicas têm ali algumas regiões, né? Quer dizer, alguns estados do Brasil que têm escola quilombola em nível básico. E aí esse elementar, básico, adequado, avançado está relacionado com a infraestrutura dessas escolas. Quanto mais coisas temos nas escolas, mais avançada ela é. Então a gente vê, quando a gente compara as escolas quilombolas com as escolas não quilombolas, as escolas quilombolas elas estão muito assim atravessadas pelo racismo. Então se a gente pensar assim, qualquer número, biblioteca, saneamento básico, água potável, as escolas quilombolas estão em extrema desvantagem. Então, a nossa interpretação é exatamente essa, né? Isso está dizendo algo para nós. As escolas quilombolas, como política, elas estão enfraquecidas. Não há um olhar cuidadoso. E esse daí, Roraima, Acre, Distrito Federal, não tem nenhuma escola quilombola? Não tem informação. A gente não tem informação no censo, né? Então, elas são sem informação. Mas Maranhão, Bahia, Pará são estados que têm um grande número de quilombos, né? Aí também é importante dizer, escola quilombola aqui, para a gente, nesse dado, são escolas que estão ali declaradas no sistema como quilombolas, que também a gente não tem esse controle, né? Porque quando você
participa do censo, você consegue dizer, o diretor, a diretora da escola consegue dizer se aquela escola é quilombola ou não. Então a gente parte dos dados oficiais, né? Para os anos que estão marcados aí para vocês na tela. Mas isso já diz para a gente o abismo que vive essas escolas, né? Aqui eu mostro um mapa que a gente criou onde é que estão os quilombos no Rio Grande do Sul, né? E aí no Rio Grande do Sul, que escolas são elementares, básicas, adequada, verde é adequada. O Rio Grande do Sul não é um estado tão crítico, ainda que seja crítico, comparado com outros lugares, né? Bahia, Pará, Maranhão estão em situações mais críticas, que são os estados que têm, inclusive, mais quilombos, né? Então, não tem nenhuma escola assim avançada do ponto de vista dos critérios que a gente colocou para ser uma escola avançada quilombola, né? Então, essa é a condição da infraestrutura das escolas. As escolas quilombolas no Brasil, elas sofrem frontalmente o racismo institucional. Aí temos a questão de formação de professores, não temos professores com formação adequada. Muitos professores quilombolas que estão atuando nas escolas quilombolas não são contratadas e contratados pelas prefeituras. Aqui foi dito sobre a dimensão do feminino no quilombo, né? Majoritariamente são professoras, mulheres quilombolas. Então, essas mulheres que estão nas comunidades não são contratadas pelas prefeituras, não tem, né? Muitas não têm formação, inclusive, de nível superior. Então, por isso também os cursos de graduação específicos que estão sendo criados pelo MEC, né? A partir desse programa especial. E, obviamente, que olhar para essa educação escolar quilombola a partir do currículo, da relação entre os diferentes campos de conhecimento, ciências humanas, natureza, matemática, linguagem, tecnologias, né? E isso aí, como é que isso está implicado com a educação quilombola? Então, aqui para nós, na matemática, ali está matemática, né? É olhar para a matemática nesse contexto de educação escolar quilombola, num diálogo profundo com os valores da educação quilombola, mas sem perder de vista pelo menos 24 pontos, né, que eu tentei colocar aqui como síntese do projeto. Então, essas discussões, elas vão ter que atravessar esse currículo. Não é só sobre ensinar aquela matemática ocidental daquele jeito, né, mas é como que essa contação, essa matemática, e tampouco é uma etnomatemática, porque a etnomatemática que vocês estão acostumados na educação matemática, no ensino de matemática, do ponto de vista da relação étnico-racial, para mim é uma furada, né? Inclusive, a gente tem um artigo junto que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, olhar para tudo isso e pensar, por exemplo, do ponto de vista da ciência moderna contemporânea, da matemática, da física, da tecnologia, da engenharia, o que significa, por exemplo, construir um projeto, um telescópio de 40 metros, como esse que eu estou mostrando para vocês aí, representado artisticamente, mas que esse telescópio, a gente vai precisar colocar esse telescópio num território que é sagrado para os povos originários do Havaí. Então, isso implica também deslocamentos de questões sociocientíficas, que a gente também não discute nos nossos cursos, nas nossas formações. Não discute na aula de matemática, a gente não discute, né? Todo mundo aqui deve ter visto aquele filme Estrelas Além do Tempo, que tem muito a ver com matemática, com questões de raça, de gênero, né? Mas tem ali também questões sociocientíficas que a gente precisa explorar, né? Então, esses são exemplos que eu tenho explorado muito nas ciências físicas, né, no contexto na divulgação de ciências que tenho feito, para também nos ajudar a fazer esses deslocamentos. O que isso significa? E o Nego Bispo, ele traz a ideia de desenvolvimento, né, de desenvolvimento como desenvolver. Ele não é o único a fazer isso. Há outras pessoas que trazem também essa perspectiva de questionarmos o desenvolvimento. Então, a educação escolar quilombola, ela não está desconectada desses atravessamentos. E isso é racismo ambiental. Colocar um telescópio de 40 metros na montanha que é sagrada para os povos originários é racismo ambiental. Construir uma rodovia que vai ser ampliada, que vai destruir comunidades quilombolas em volta, isso é racismo ambiental. Especulação imobiliária, ter que deslocar pessoas de um lugar para outro, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Porto Alegre, pessoas racializadas, isso também é racismo ambiental. Então, isso tem que repercutir no currículo, na formação, na universidade, na educação básica. Senão, não entendemos nada do que é esse projeto diferenciado de educação, né? Aqui também trago um exemplo nesse mesmo artigo. Nesse artigo a gente discute 4 exemplos, né? Mas aqui eu só mostro 2, que também é a plataforma de lançamento de satélites em Alcântara. O que é que significa construir essa plataforma de lançamento de satélite em Alcântara, onde a gente coloca essa plataforma num território que é sagrado também, né, que é o lugar de origem de comunidades quilombolas. E, obviamente, que essa construção e o que implica ali
tudo que acontece nesse lugar, nessa plataforma, tem muito a ver com física, com matemática, com engenharia. Então, aí estão também as implicações e as questões que a gente pode também levar para a sala de aula, discutir com os nossos alunos. Muita gente fala, como é que eu faço para discutir questão quilombola, para trazer essas experiências, e como se essas vivências e essas questões estivessem distantes, que é o que o Vitor acabou de dizer, né? Está distante da matemática, está distante da física, não está distante da física nem da matemática. Nós que precisamos fazer também deslocamentos epistemológicos, né, de trazer também essas experiências. E, obviamente, que isso também, isso vai surgir da relação direta com as comunidades, entendendo quais são os conflitos, quais são as questões, né? Recentemente, vocês devem ter acompanhado o assassinato de Mãe Bernadette, que é uma mulher quilombola na Bahia, que foi assassinada da forma que foi. E quando a gente olha a fundo todas as questões que atravessam o corpo de Mãe Bernadette, tem tudo isso aqui que a gente está falando, né? Então, isso não pode estar distanciado da aula de matemática ou da aula de física, né? E para mim isso é processo de educação, e me interessa muito pensar a educação, pensar o ensino, pensar as implicações, né? Porque eu, por exemplo, eu sou egresso da escola pública, né, no Brasil, e eu penso que a escola pública ela tem ela não é a única, não deve ser, a gente não deve jogar essa responsabilidade na escola pública, né? Na educação pública, mas a educação pública ela tem um papel fundamental. Eu disse para vocês aqui que as escolas são territórios negros, as escolas públicas. E nem sempre a escola pública foi um território negro, né? Por muito tempo a escola pública de qualidade foi para poucos no Brasil. E o próprio projeto de ensino médio é um projeto inacabado. Então a gente precisa entender esses processos e entender que para nós negros, negros, quilombolas, esses espaços foram negados, né? Esses espaços foram negados, a gente foi retirado, as narrativas que são construídas sobre nós em museus, né, em planetários, em observatórios, em museus de arte, museus de ciência, são sempre muito catastróficas. Então, o nosso processo de formação na universidade, ele precisa permitir que a gente seja capaz também de romper com essas estruturas, né? Ou seja, o que é que e claro que permitir que se uma pessoa quilombola negra quiser estudar matemática pura, que estude matemática pura e seja feliz naquilo, mas sem perder de vista o seu compromisso com a sua comunidade, né? E comunidade aqui de um jeito mais amplo, né? No sentido mesmo ancestral, né? Aqui já estou terminando para a gente poder dialogar. Aqui o artigo que a gente fez recentemente, né? Eu, o Jefferson, um aluno da matemática, um menino preto, matemática, e o Vitor, a gente fez esse artigo para pensar a educação matemática, a educação das relações étnico-raciais nos mestrados profissionais nacionais em matemática. Todo mundo aqui sabe o que é o Profmat, né? Imagino, pelo menos os da matemática, mas existem esses mestrados profissionais nacionais, e esses mestrados profissionais, eles são políticas públicas fundamentais, porque eles estão muito espalhados no Brasil. Se a gente fizer o mapa, você vai ver ali em vários lugares. Mas que tipo de matemática é essa que está sendo tratada na formação continuada de professores? Quem são as pessoas que estão por trás? E como é que isso está sendo feito do ponto de vista da AERE, do que a gente está discutindo aqui, da educação das relações étnico-raciais, da educação escolar quilombola? Então, nesse artigo, a gente mostra que é um abismo, né? A gente perde, inclusive, o lugar importante de uma política pública que foi construída para a formação continuada de professores. A gente perde a oportunidade de discutir questões que são fundamentais para nós. Quando a gente vai lá e, de novo, numa perspectiva conteudista, né, ocidental, excludente, racista, a gente deixa de lado um bocado de coisa, né? Aqui também sobre a questão dos índices acadêmicos, a indexação que é feita sobre educação, sobre população negra e produção acadêmica, sobre educação escolar quilombola. Então aqui a gente traz toda uma discussão. O quanto a gente falha do ponto de vista científico mesmo, né? Como é que a gente falha ao indexar, inclusive, a questão das mulheres negras, né? Que são maioria na educação, nessa discussão. Então, assim, aí tem caminhos, né? A gente, aos poucos, nós também estamos escrevendo, porque esse lugar da escrita também é um lugar de onde nos tiraram. Então a gente precisa também assumir esse lugar da escrita. Então, para mim, é muito importante que estudantes quilombolas sim escrevam, e escrevam com propriedade. Eu tenho escutado aqui de pessoas brancas, professoras, professores, orientadores, e também de próprios estudantes negros, e às vezes até de estudantes quilombolas, que dizem assim, não, eu sou da oralidade, eu não vou escrever, não preciso escrever. Não, a gente precisa
eu trabalho nessa perspectiva, né, que precisamos sim entregar e entender que a própria escrita, a articulação de artigos, escrever em primeira autoria, né, ter protagonismo e ser independente nesses processos de disputa acadêmica, também é importante que chegue para os estudantes quilombolas. É importante que chegue para os estudantes negros e negras, né? Esses estudantes precisam entender que essa tecnologia, ela também é uma tecnologia ancestral que foi nos roubada, né? Então, eu acho que são essas disputas que estão em jogo. Então, esse projeto de educação escolar quilombola é isso também que importa para nós, né? Como é que a gente vai também contribuir para essa disputa de mundo, porque é isso mesmo, né? Como o próprio Krenak disse, nós estamos em guerra, então a gente precisa compreender isso. Aqui nesse, já estou acabando mesmo, a educação escolar quilombola e o acesso ao ensino superior, né? Foi um outro resultado da pesquisa, onde a gente mostra que, majoritariamente, os estudantes que saem das escolas quilombolas, eles e elas vão para as licenciaturas. Quando a gente analisa, por exemplo, o resultado do Enem, as notas de corte não permitem que esses estudantes façam outros cursos, na arquitetura, administração, medicina, direito, né? Então há aí um corte, e esse corte está muito conectado, a gente relaciona, né, esse corte com a própria forma como a escola quilombola é tratada, a formação de professores, né, esse esquecimento todo dessa escola. E, obviamente, que o capital cultural que os estudantes quilombolas trazem não é valorizado pelos próprios sistemas. Então, como é que a gente também investe isso? Como é que a gente muda isso? Aí tem várias discussões nesse artigo. Na matemática, na física, no ensino de física, no ensino de matemática, é muito comum a gente trazer Bourdieu para as discussões, né? O capital cultural, mas o capital cultural que esses povos, que as comunidades quilombolas trazem, que os estudantes quilombolas trazem para a universidade, a gente precisa também valorizar nos nossos processos de avaliação, nos nossos. Então, eu preciso também entender isso como professor e professora. Eu preciso compreender que na minha sala tem um estudante quilombola, eu preciso também criar outras perspectivas, outras formas de captar esse capital cultural que esses estudantes trazem, que meu método de avaliação, por exemplo, não permite que esse capital seja valorizado, né? Então, tem aí discussões, e esse resultado também ele é interpretado no sentido de defesa da ação afirmativa para estudantes quilombolas em qualquer curso, né? Então, isso também é importante. E quando a gente compara os estudantes quilombolas com os estudantes não quilombolas, nós também temos pequenas reflexões para fazer, ainda que estatisticamente, né, seja complicado, mas a gente tem também, sim, pensado sobre como estudantes negros não quilombolas, com o mesmo, vindo do mesmo background econômico, têm ainda resultados distintos dos estudantes negros quilombolas no mesmo nível econômico. Então aí rompe com essa coisa de classe, né? Porque quase sempre as pessoas brancas que não são antirracistas, elas sempre trazem para a discussão a questão de classe, como se a questão de classe fosse a questão mais fundamental. Então, para nós, a gente trabalha sempre que a questão racial ela vem antes. Então, a gente consegue romper com esse vínculo de raça, classe, né? Obviamente que a gente está trabalhando na intersecção de raça, classe e gênero, mas a questão racial ela é anterior à questão de classe. E quase sempre os argumentos que a gente vai encontrar nas escolas, nas universidades, para não fazer valer a ação afirmativa, para não mudar a cara da escola, do currículo, da infraestrutura, é que não é uma questão racial importante, mas sim uma questão de classe. Então as formações ficam no segundo plano, né? E a gente vai naturalizando. E aí é o último mês que eu já trouxe, né? Que é como a operacionalização do racismo na educação escolar quilombola, a partir do racismo estrutural, institucional, epistêmico, ambiental, cultural, subjetivo, né? Acho que eu já falei ao longo da minha fala, eu trouxe aí todos eles, mas a questão cultural é uma questão que a gente precisa aprofundar, assim, né? Como corpos negros, corpos pretos, sobretudo, corpos negros quilombolas, são de fato fetichizados, folclorizados, desinstituídos de potência epistêmica. A gente tem estudos mostrando isso, né? Que crianças negras são destratadas em sala de aula, não têm o mesmo afeto que crianças brancas. Então, para mim, não há como a gente fugir da discussão ainda identitária no Brasil, entendendo que as instituições, os currículos, as epistemes, elas estão muito bem marcadas do ponto de vista identitário, a partir de homens brancos, homens héteros, cis,
pessoas bem-nascidas, né, em diferentes latitudes, que são pessoas que estão sempre ocupando os mesmos lugares, né, na academia, nas academias de ciência, nas literaturas, né? Nós temos uma literatura branca brasileira, nós temos uma arte branca brasileira, temos uma matemática branca, uma física branca, então esses espaços estão embranquecidos. Então, nesse sentido, há um recorte identitário que está aí, né? E que essa ciência, ela se coloca que não é identitária, que não tem cor, que não tem raça, mas que no fundo a gente sabe que isso está lá, né? E vai tirando mulheres, LGBTQIA+, né? Sobretudo pessoas trans, travestis. É um sistema com C mesmo, né? Então, por isso que, ainda para mim, não consigo fazer essa discussão sem lembrar, né? Sem conectar esses sistemas e esses marcadores sociais da diferença. Então, acho que é isso que eu queria trazer para a gente poder pensar e talvez trazer aí alguns questionamentos, né? Mas só para concluir, dizendo assim que a educação escolar quilombola e a educação das relações étnico-raciais são, de fato, projetos de sociedade. A gente não esqueçam quando saírem daqui hoje, né? Nós estamos propondo, na verdade, um outro projeto de sociedade. O que está no bojo desses programas é a construção de um outro projeto, e que não é interculturalidade, e que não outras perspectivas, até críticas, que estão aí há muito tempo, né? Mas traz uma outra questão, assim, que é da relação mesmo, né? E a gente vai precisar se relacionar, a gente vai precisar dialogar, a gente vai precisar estar junto e compreender que, como diz Davi Yanomami, né, que o céu está caindo mesmo, né, e que a gente vai precisar repensar todas as nossas estratégias. Eu acho que é isso. Obrigado, Alan. Essa queda do céu está muito evidente, né, hoje, agora. A gente tem pouco tempo, mas quem quer fazer um comentário, alguma pergunta? Essa pergunta vai demorar duas. O Alan já falou um pouco daquela pergunta, né, como está. Eu acho que o Alan ele já pegou metade do caminho para frente aí, que já tira. Então, eu vou ser bem honesto na resposta, tá? Eu vou aproveitar que a gente está numa roda de amigos e ser bastante honesto. Ó, quando a gente fala de educação matemática e educação escolar quilombola, é importante destacar que educação escolar quilombola, ou mesmo educação escolar indígena, ou educação quilombola, educação indígena, no âmbito da educação matemática, a gente está falando de etnomatemática, tá? A etnomatemática, nesse caso, e daí vem a minha honestidade, ela funciona como um grande dispositivo, já que a Sueli Carneiro fala de dispositivo de racialidade, né, eu já lá na minha tese, eu já tinha um capítulo enorme falando da educação matemática funcionando como uma razão colônia, uma razão colonial, né? Em contrapartida, aquilo que alguns europeus vão chamar de razão neoliberal como razão do mundo. Eu estava tentando dizer, na tese de doutorado, que no Brasil, antes da gente falar de razão neoliberal ou de capitalismo, etc., a gente precisa falar de razão colônia. Né? Porque é o racismo, como o Alan muito bem explicou, que fundamenta as nossas relações interpessoais e intersubjetivas e subjetivas, e nem estou sendo fenomenológico nesse caso. Né? Ou seja, em última instância, quando se produz pesquisa sobre educação quilombola ou educação escolar quilombola no âmbito da educação matemática, se produz etnomatemática, se produz um dispositivo de racialidade, se produz um dispositivo de colonialidade. Vocês podem notar que a maioria das pesquisas que vão tratar sobre quilombos ou indígenas na educação matemática, não estou generalizando, mas a grande maioria, a grande massa, ela está preocupada em identificar, veja, o grande jargão da etnomatemática, nós queremos identificar uma matemática, nós queremos valorizar uma matemática e nós queremos reconhecer uma matemática. Essa é uma posição muito própria do colonizador.
Ele vai lá para poder identificar. Olha que interessante o que o Alan estava trazendo. Olha, está vendo esse objeto? Vamos estabelecer uma relação disso com a teoria dos números? Vamos estabelecer uma relação disso com o modo como é feita a contagem? Como a gente pensa geometria euclidiana ou geometria não euclidiana? Ou seja, está sempre nesse exercício de equiparação. Eu tento assimilar, essa é a palavra, a melhor palavra. Eu tento assimilar aquele conhecimento, e isso é bastante colonial, né? Por isso que a minha pergunta ela vai na contramão, né, dessas ações, ou seja, que outras línguas a gente pode produzir educação? Na verdade, não é entender aquilo como uma semelhança, como um objeto de semelhança com aquilo que a gente já tem instituído como prática de ensino, mas de entender aquilo como uma prática que já se institui epistemologicamente e ponto. A questão é, o que isso nos faz pensar? O que isso nos faz produzir no âmbito de uma educação, no âmbito de um currículo, no âmbito de um ensino? Né? E uma prática que não precisa ser legitimada, né? Exatamente. A própria ideia, né? Identificar, valorizar e reconhecer. Eu vou na comunidade para reconhecer a matemática. O qual que é o meu lugar? Aí você começa a identificar, né, a posição dessas pessoas. Né? Eu, matemático, né, conhecedor, né, da geometria euclidiana, conhecedor dos números, conhecedor de toda a aritmética, eu vou lá e olha, que tem teoria dos números, tá vendo? Eles não são tão idiotas assim, tá vendo, gente? Olha aqui, eles não são tão idiotas assim. E aí que vem o discurso romântico que o Alan tá trazendo. Né? Você cria toda uma estrutura para dizer assim, nossa, olha aqui, que matemática linda, matemática quilombola, matemática indígena, etc, etc, etc. Mas, em última instância, o que está sendo operado é um dispositivo de captura. É, mais uma vez, um dispositivo de captura. Então, assim, eu respondo a pergunta de como que é, ou como tem funcionado a educação escolar quilombola no âmbito da educação matemática, né? E por que via de regra, as coisas que eu tenho tentado fazer, não vou nem dizer só depois que terminei o doutorado, mas até mesmo na própria tese, escapam ou tentam escapar, né, ou buscam escapar desse dispositivo como uma forma de tentar mostrar como que, na verdade, os quilombos eles estão revertendo o dispositivo da racialidade. Ou seja, utilizando a raça como potência, já que a raça é um modo de aprisionar, a raça ela foi criada pelo branco como uma forma de subjugação, como que eles revertem o processo da racialidade e torna ele uma afirmação, e torna ele uma potência. Tá? A própria ideia que eu trouxe da identidade, meu nome é Francisco de Sales Coutinho, Mandira é o nome da terra, é um movimento de reversão, né, do dispositivo da racialidade, de transformar a identidade como uma potência e não como um aprisionamento. Então, infelizmente, muitas questões, quer dizer, acho que as questões trazidas foram bem intensas, né? Mas a gente está bem no finalzinho, né? Mas eu queria só, antes de terminar, destacar que eu acho que é importante pensar, por vários exemplos que o Alan trouxe na fala deles e por o último comentário que o Diego fez agora, que a gente está muitas vezes acostumado a pensar que essas violências coloniais como se elas estivessem apenas no passado, né? Assim, então essa questão desses dispositivos, como eles se atualizam, né? Assim, e a gente aprende às vezes que no passado a gente já teve discussões anteriores aqui nessa disciplina sobre educação indígena, sobre decolonialidade, e como às vezes a gente aprende que no passado, por exemplo, havia muitos esforços por parte da religião e da própria ciência de dizer que os negros os indígenas não tinham alma, ou que os negros os indígenas eram inferiores de muitas maneiras, né? E que como essas coisas se atualizam, né? Assim, então essas coisas não, então isso requer de quem vai ser professor ou professora de matemática uma atenção política muito e uma atenção epistemológica muito permanente, né? Porque aqueles exemplos que o Alan colocou de falar dessa hierarquização do conhecimento, de falar que isso aqui é uma forma inferior de ver o universo, de entender o mundo, de dar sentido ao mundo. Essas coisas são de hoje, né? Não estão no passado. Então, acho que isso
E isso entra muito na escola, né? Assim, a escola muito eurocêntrica, muito brancocêntrica, é muito atravessada por essas visões hierárquicas, né? Então, a gente precisa desenvolver essa atenção. Fala aí, Diego, e se Kleber ou Aula quiserem complementar algumas coisas, que a gente vai ter que encerrar. E só corroborando e compondo um pouco mais com isso, né? Porque, bom, o que a gente tem por ciência hoje, e por ensino, e por propostas de ensino, etc., é, na maioria das vezes, pautado pela construção da ciência moderna, né? Sobretudo pela ciência moderna. A gente vai pegar, por exemplo, a filosofia. Pega a filosofia moderna, quem fundamenta a filosofia moderna? Kant. Tá? Kant é ali o suprassumo da filosofia moderna. E olha, eu vou ler para vocês um pequeno trecho de algo que eles escreveram que vai nessa direção. Ó, não se assustem, tá? É o mesmo Kant. É o mesmo Kant. Os negros da África não possuem, por natureza é uma palavra muito importante para Kant, tá? Por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume, David Hume, desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma, dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Essa outra palavra muito forte. Por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais, quanto a diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria, que se aprofunda tanto no ridículo, quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrada por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que se deve dispersá-los a pauladas. É muito impressionante. A gente tem crítica da razão pura, tá? Crítica da razão pura. Esse, para mim, é o fundamento da crítica da razão pura. E fundamenta a lógica com a qual nós operamos hoje. Fundamenta a lógica da ciência moderna. Isso. Eu acho que é por isso que a gente tem que, ao invés de ler, né, quer dizer, tem que ler também Kant, né, mas talvez fazer esse deslocamento de ler a Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, e acho que ainda, né, nesse sentido de trazer esses exemplos, a voz do Hegel, que também para mim é um dos grandes fundadores, né, dessa filosofia moderna, e desse resgate, vamos dizer assim, né? Não vou dizer, resgate, acho que é a melhor palavra nesse caso, dessa filosofia grega que fala alemão, né? Porque o Hegel, ele ainda também traz na fala dele o desconhecimento da humanidade das pessoas negras, né? Ele trata as pessoas negras a partir do lugar da infância, e a infância mesmo no sentido esse, que a gente também articula, não as infâncias negras, quilombolas, as infâncias a partir de outras perspectivas, né? Mas as infâncias que a gente articula no contexto dos sistemas neoliberais, né, e da modernidade, né? Então, acho que o Hegel, ele é também pavoroso nesse sentido, para a música, né? Ou seja, povos africanos, povos indígenas não são pessoas, né? Eu acho que a filosofia moderna, ela é construída a partir daí, por isso que temos que avançar, temos que nos deslocar para outras perspectivas filosóficas, porque essa não dá conta, essas que estão aí, elas não dão conta e também não podemos dizer que somente essas pessoas filosofam,
Não tem como você pensar isso, né? Então, eu acho que esse é um exercício, um chamado mesmo, assim, para todos nós, em todas as áreas. Obviamente que não é... Eu sempre penso assim, né? A gente não tem como... Precisamos formar pessoas, precisamos contribuir com a formação desses estudantes, e também não dá para a gente achar que essas pessoas não vão enfrentar as realidades perversas que estão aí por esse próprio sistema, né? Mas como a gente forma essas pessoas? Como é que eu formo pessoas negras que têm que voltar para a universidade e não pode ser jabuticaba? Não pode ser um preto por fora, mas por dentro a branquitude, o eurocentrismo, o ocidentalismo, né? Também não posso formar pessoas brancas para terem a síndrome da princesa Isabel, ou para ficar lá penteando o cabelo da senhazinha. Então, eu acho que aí é o pulo do gato, né? Essa consciência histórica, essa consciência política, ela é fundamental, porque senão, e eu já estou vendo isso, já estou vivendo com isso na universidade, senão a gente também volta, né? Muitos passos atrás. Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Isso aí. Eu sempre já falei algumas vezes que a gente muitas vezes reconhece a importância das ações afirmativas apenas do ponto de vista da justiça histórica, que já seria suficiente. Mas a gente fala pouco desse lado, né? De trazer para dentro que é para desconstruir a universidade por dentro, né? Para trazer para dentro da universidade pessoas que falarão de coisas que não seriam faladas se elas não estivessem lá, assim, do ponto de vista. Enfim. Eu diria, Vitor, inclusive, que as ações afirmativas elas operam exatamente nesse lugar de reversão do dispositivo da racialidade. Como que a raça ela deixa de ser aquilo que o próprio Achelim Bebê vai colocar, de ser um processo de construção desse espaço de zona do não ser, né? Porque é aí que está baseado a necropolítica, né? Na construção desse espaço de destruição de uma subjetividade para ser a afirmação. Né, a construção de uns undercommons, como vai colocar, por exemplo, Fred Motter, né, um espaço efetivamente de invenção de uma outra coisa, de um outro mundo, de uma outra possibilidade. É isso. Enfim, mas a gente precisa encerrar, senão o pessoal vai ter que dormir aqui no campus, daqui a pouco vai perder os ônibus. Mas é isso, gente. Valeu mesmo. Depois vocês mandam os PowerPoints para mim, tem várias referências aí para compartilhar com eles. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado, Alan, pela conversa. Obrigado, Diego, Kleber. Muito bom. Isso aí, valeu, gente. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.